3, 2, 1 e claquece. Lindões, muito, muito bom dia para vocês. Nós estamos lá na página 40 da apostila, né? Caso alguém vá assistir essa brincadeira depois. Nós vamos falar de 3 exercícios básicos aí, 8, 9 e 10, para a gente encerrar esse conceito, perfeito? Esse conceito aí que a gente está chamando de movimento harmônico simples por hora. A gente volta lá no finalzinho do bimestre com um bônus para você, que cai na prova, mas por enquanto fica pausado aí. Lá na página 40, nós temos 3 exercícios, 8, 9 e 10, que a gente vai resolver, conceituais. O exercício 8 é aquele exercício que se o cara não lê muito bem, né, ele já marca, ele já sabe a resposta do exercício de cara, né, ele olharia e falaria assim, ah tá, é letra A que eu marco. Pronto. A número 9 eu preciso ler mais e a número 10 eu preciso ler mais. Mas o exercício 8 é um exercício que o cara já marca de cara. Por um motivo clássico. Qual o motivo clássico? Lá na mecânica, lá no primeiro ano, a gente estuda a conservação da energia mecânica, que diz que a energia potencial se transforma em cinética e vice-versa. Então, quando um corpo tem energia potencial, exemplo, esse pincel aqui no alto, né? E eu solto, ele cai. Então eu sei que aqui em cima ele tem energia potencial e ao cair, a sua altura vai a zero, a sua energia potencial vai a zero, mas como a energia não se perde, não se destrói, ela se transforma, né? A energia potencial se transformou em cinética. Então, enquanto a potencial cai, a cinética aumenta, sempre mantendo um valor constante, que é a energia total, que é a energia mecânica, ok? Simon, como assim? Simples. Num problema de queda livre, vamos lá? Tá aqui, uma pedra aqui em cima. Suponha que aqui no alto, velocidade zero, a energia potencial dessa pedra seja de 50 joules. Aí ela vai cair. Ok? E aí, com isso, a energia potencial vai caindo. 40, 30, 20, 10 e 0. Só que à medida que essa energia vai caindo, a energia cinética, que começa com 0, vai aumentando. 10, 20, 30, 40 e 50. E se você somar as duas, qual é a energia mecânica lá em cima? 50 mais 0, 50. Qual é a energia mecânica nesse ponto? 40 mais 10, 50. 30 mais 20, 50. 20 mais 30, 10 mais 40, 0 mais 50. Então você começa a perceber que enquanto uma energia cai, a outra cresce. E isso foi mostrado, comprovado pelo teorema da conservação da energia mecânica, onde a física desenha, lembrando, né, como a relação entre as duas tem um V ao quadrado. Lembra disso? Como assim, Simon? Ué, não é isso aqui que está rolando? mgh igual a mv ao quadrado sobre 2? Isso é uma função quadrática, né? Então, a nossa figura, o nosso desenho, tem que ter algo desse naipão aqui. Vocês lembram disso lá do primeiro ano? Sim. A gente pode chamar, por exemplo, verde de potencial e vermelho de cinético. E aí, olha que legal. Aqui embaixo, eu vou chamar de tempo, eixo do tempo. E aqui em cima, eixo da energia, energia mecânica. Aí, olha que incrível. Por exemplo, no exemplo que eu acabei de citar, da pedra caindo, né? No tempo zero, que é esse tempo aqui, olha o valor da energia cinética.
zero. Olha o valor da energia potencial máxima, né? Pode colocar 50 joules. À medida que o tempo foi passando, ou seja, que a pedra foi caindo, olha o que acontece com a energia cinética. Vai levantando até os 50. Olha lá. E a energia potencial vai caindo até o zero. Esse é o gráfico que comprova a transformação da energia mecânica, ou a conservação, desculpa, a transformação de energia ou a conservação da energia mecânica. Perfeito? Aí a gente vai ler o exercício para identificar se é sobre isso que ele está falando. Um oscilador massa-mola horizontal executa um movimento harmônico simples de amplitude A, ou seja, se aqui é o zero, ora ele está esticadão, mais A, ora ele está comprimidão, menos A. O que nós temos aqui, amado? Isso aqui, ó. Isso aqui. Aonde aqui é o zero, aqui é o menos A, quando ele tiver comprimidão, e aqui é o mais A. Perfeito. É justamente o que está rolando aqui embaixo. Perfeito? E aí, de forma interessante, a gente só vai mudar um pouquinho a situação, né? Porque no momento em que ele está aqui em mais a velocidade é zero. Vocês concordam? Sim. Então, esse verdinho é energia cinética. Agora eu vou mudar aqui, que eu fiz um gráfico para o movimento da pedra, só que agora é um movimento do sistema massa-mola. Então, energia cinética no ponto mais A, aqui, zero. Mas a potencial elástica, vermelhinha, é máxima. No ponto mais A. À medida que eu solto a mola, vai acontecer que a mola vai voltando para a posição de equilíbrio, energia zero, e a cinética vai aumentando até o máximo. E depois que ela passa aqui e vai comprimir, a cinética vai diminuir, porque a mola vai frear, e a potencial passa a ser máxima de novo. O exercício aí está marcando, vamos continuar lendo. Das alternativas a seguir, assinale aquela que representa corretamente o gráfico das energias potencial, elástica e cinética, que atuam nesse movimento em função do deslocamento em relação à posição de equilíbrio. A zão é a amplitude, A é energia potencial, então em vermelhinho aqui é o que ele está chamando de A, e B é energia cinética, verdinho é o que ele está chamando de B. Perfeito? Então, claramente, este é o gráfico entre elas, que tem que ser, devido à conservação teu quadrático, parábolas. Não dá para ter retas. Perfeito? E aí eu pergunto para você, qual é o gráfico que melhor representa isso? É a letra A, perfeito? Então já dava para a gente sacar, é o que eu falei para você, o aluno que lembra da conservação da energia mecânica, ele já mete letra A lá sem pensar, mas é importante a gente dar uma olhada no gráfico, até por conta de um detalhe, chamado oscilações amortecidas, que a gente vai ver em sequência, perfeito? Como não tem nada amortecido, é um movimento harmônico simples comum, normal. Fica a dica aí para vocês prestarem atenção nesse ponto. Quem me perguntou sobre a 8, está bem explicado? Assim, valeu. Demorou. E aí, ó, príncipes, eu estou vendo aqui que a gente está com 35 participantes, 34 então, porque eu acho que me conta, né? E ali no chat eu estava com umas 25 mensagens. Quem não colocou, lembra de colocar o presente em toda a aula, tá bom? Uma vez só para evitar problemas lá no colégio, tá joia? Bote presente lá e depois a gente, na próxima aula, faça tudo de novo. Vão para 9. Outra de conservação de energia, para aquele cara entender exatamente esse procedimento aqui. Tem um jeito muito legal de fazer, de resolver ela aí. Vamos ver se você teve o mesmo pensamento que eu. Vamos nessa? Questão número 9. Diz assim:
A figura a seguir mostra um corpo de massa 0,05 quilogramas, se está em quilograma está maneiro, né? Preso a uma mola de constante elástica K, 20 newton por metro, também está maneiro a unidade, não tem que mudar nada. O objeto é deslocado 20 centímetros, aí é interessante passar para metro, né? Mas deixa por aí. O objeto é deslocado 20 centímetros para a direita a partir da posição de equilíbrio sobre uma superfície sem atrito, passando a oscilar entre mais A e menos A. 20 para um lado, 20 para o outro. Assinale a alternativa correta. Na posição menos 20, a mola tem uma energia cinética de 0,4 joules e a energia potencial elástica do corpo é nula. A gente sabe que o erro dessa alternativa é lembrar que na posição menos 20, que é a posição de extremo, a mola sempre está parada, perfeito? E se ela está parada, significa que a energia cinética dela é zero. E ele está falando que a energia cinética é 0,4 joules. Então, errado, né? De cara. Na posição menos 20, toda a energia do sistema vale 0,4, aí tem que se calcular, e está sob a forma de energia cinética. Errado de novo. Na posição menos 20, que é a posição menos A, ela para. Para em mais 20? Para em menos 20. Para. Então, toda a energia do sistema, que pode até ser 0,4, a gente vai calcular já já, ela está na forma de potencial e não de cinética. Errado. Perfeito? Letra C. Na posição x igual a 0, posição de equilíbrio, toda a energia do sistema está no corpo na forma de energia cinética. Correto. E sua velocidade vale 4 metros por segundo. Temos que calcular, vamos deixar aí, mas é uma possível alternativa. E letra D, na posição x igual a 20, que é a posição mais A, toda a energia do sistema vale 0,8 joules, sendo 0,6 na mola e o restante no objeto. Faz sentido isso? Não. A energia do sistema está na mola. É a mola que promove o movimento do corpo, ok? O corpo, nesse momento, ele não tem energia, é a mola que vai puxá-lo, perfeito? Então, já deixa claro para a gente que é a letra C. O que eu quero fazer como variação desse exercício para você? Uma variação que é muito comum de aparecer no vestibular, principalmente no PISM. Então, preste atenção nessa variação que eu vou mostrar para você. Esse é o exercício. Ok? Onde a mola fica oscilando entre 0, mais 20 e menos 20. Então, repare, toda a energia potencial do sistema, se você tivesse que provar isso, no ponto mais A e menos A, mais 20 e menos 20, é a energia mecânica do sistema, né? Então, se eu quiser calcular menos A, 0 e mais A. Se eu quiser calcular a energia mecânica, energia no ponto mais ou menos A, pode ser? Tanto faz em mais A quanto em menos A, ela é potencial, elástica, kx ao quadrado sobre 2. Perfeito? O K da nossa querida mola aí vale 20, e o X em metro, 20 centímetros, é 0,2. Concorda comigo? Ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Você que é bom de matemática, nós vamos cortar aqui esse 20 com esse 2, deixar valendo 10. Quanto que é 0,2 ao quadrado? 0,04. 0,04 vezes 10 fica 0,4 joules, que foi até colocado para a gente em algumas alternativas. Se te perguntarem qual é a energia mecânica do sistema todo, não importa a hora, está aqui.
é 0,4 joules. Perfeito? É assim que funciona. No ponto central, a energia no ponto O, ela também vale 0,4. Só que ela é de natureza cinética. Então, eu posso igualar ela a mv² sobre 2. Substituindo os valores que nós temos, 0,4 de energia, quanto vale a massa? 0,05 kg v² sobre 2. Dá para a gente calcular a velocidade aqui nesse ponto. O que a gente está fazendo aqui, moçada? Igualando a energia potencial do extremo com a cinética do meio. Né? A potencial deu 0,4, a gente está igualando essa brincadeira aqui. Se eu passar isso aqui para cá, multiplicando, a gente teria algo mais ou menos assim, 0,8 dividido por 0,05. Alguém tem ideia de quanto que dá isso? Claro que você pode fazer isso, tudo E o V² dá 16. em potência. 4. Show, show. Você pode fazer tudo isso em potência, tá? 0,4 vezes 2, 0,8, que é 8 vezes 10 a menos 1. E aqui, 1, 2, 5 vezes 10 a menos 2. Dá para a gente brincar desse jeito. Perfeito? O 10 a menos 2 sobe, 10 a mais 2. 2 menos 1 é 1. 8 vezes 10, 80, dividido por 5, 16. Então, raiz de 16, 4. Deixa eu puxar a raiz aqui para baixo, aqui, ó. Porque senão fica errado matematicamente falando. Aí, ok? Então, 4 metros por segundo. 4 metros por segundo é a velocidade nesse ponto. O que é comum desse tipo de exercício? Chegar para cá, para você tirar o printão aí. Tirei, Simon, tirei. Já tirou o print? O que é muito comum nesse tipo de exercício aqui? E aí eu vou pedir rapidinho para você fazer, ok? Para você fazer. Calcular a velocidade da partícula quando ela estiver passando por essa posição, 5 centímetros. Estiquei, soltei. Muito comum a gente brincar de velocidade nos pontos extremos e central, né? Nos pontos extremos, velocidade 0. Vou marcar. E no ponto central, a velocidade era 4 metros por segundo? Era isso que a gente acabou de achar? Sim. Foi, não foi? Aqui no meio, 4 metros por segundo. A pergunta é num ponto adjacente qualquer aí, né? Um ponto qualquer do circuito. Então, puxei, soltei, essa mola vem. Quando ela estiver passando na posição 5 centímetros, e aí eu posso inclusive falar para você que é a posição mais ou menos, porque vai acontecer tanto aqui em 5 quanto em menos 5, perfeito? Qual velocidade ela tem? Davi colocou 1 metro por segundo? E é uma resposta clássica, né, Davi? Afinal de contas, ele disse, poxa, se aqui é 0 e aqui é 4 metros por segundo,
5 centímetros é 1/4 de 20. É como se a cada 5 centímetros ele movimenta 1 metro por segundo, né? E seria verdade se o movimento dessa partícula fosse uniforme, que é o que se aprende lá com o Tarsi lá no primeiro ano, comigo também, se o movimento fosse uniforme, ou seja, velocidade constante. Mas não é, é acelerado. Então, muito provavelmente, essa partícula começa aqui com velocidade muito pequena. E aqui, em 5 centímetros, ela está com uma velocidade maior, quase próxima de 4 metros por segundo. O mesmo Davi disse, substitui o x da fórmula por 0,05 metros. É uma boa opção. Porque a única forma que eu tenho de calcular a velocidade aqui é se eu souber qual é a energia cinética aqui. E eu posso te fazer uma pergunta cretina? Eu sei que vocês já estão metendo bronca aí. Aqui nesse ponto que eu estou chamando de estrelinha, quais são as energias que eu tenho aqui nesse ponto? Potencial e cinética. Perfeito. Potencial mais cinética. E a soma das duas tem que dar quanto? 0,4, né? 0,4 joules, que é a energia mecânica em qualquer ponto desse sistema, ok? A gente não vai precisar de calcular a energia mecânica total, porque a gente já a fez. Mas num problema começando do zero, você precisaria desse valor. Por que, Simon? Te explico. A única forma de descobrir a velocidade no ponto estrelinha é conhecendo a energia cinética. Então, nosso exercício termina aqui. A energia cinética em estrelinha te dá a velocidade no ponto estrelinha. Só que para ter a energia cinética, você precisa da potencial nesse ponto. Então, se você souber a energia potencial no ponto estrelinha, que é 4x ao quadrado sobre 2, você sabe, menos o 0,4, quanto que sobra para a cinética. E com a cinética, eu tenho a velocidade. É a única forma que a gente consegue resolver esse pepino. A Sofia já até achou uma resposta. Então, primeira coisa, encontra a energia mecânica do sistema. Como que eu faço isso, Simon? Calcula a potencial no ponto máximo aqui, já que geralmente a gente não vai ter velocidade mesmo, calcula a potencial na amplitude máxima. Calculando deu 0,4, já fizemos isso. Aí a gente vem para cá. Qual é a energia potencial ali em estrelinha? É K, que é 20, e X, 5 centímetros, 0,05 ao quadrado sobre 2. Então, essa é a energia potencial ali no ponto mais ou menos 5. Perfeito? Quanto que é 0,05 ao quadrado? Não é 0,0025? Vezes o 10, que você vai cortar o 20 aqui de novo, vai dar isso aqui, ó, 0,025. Você concorda comigo? Sim. Se você pegar 0,4, que é a energia total, e tirar isso aqui, que é 0,025, né? Sobra uma energia cinética ali no ponto estrelinha de 375, não é isso? Que é 0,4 menos esse decimal aqui. Simon, difícil brincar com essa questão de coisa. Passa para anotação. Né? Joga aqui 4 vezes 10 a menos 1.
E aqui 0,25 vezes 10 a menos 1, para você poder subtrair. Aí você vai chegar 4 menos 0,25, 3,75, dentro da nossa resposta, vezes 10 a menos 1. Né? Também dá para brincar. E aí, com a energia cinética no ponto estrelinha, essa é de teste, tá? Se você puder anotar aí no caderninho e tal, essa é de teste. Com a energia cinética no ponto estrelinha, eu consigo calcular a velocidade, já que agora nós temos energia cinética 0,375, a massa é 0,05, isso, velocidade ao quadrado sobre 2. É isso, João. Vou fazer aqui, ó. Claro, passando 2 para cá, né? 0,375 vezes 2 dá 0,75, de boa. E nós vamos dividir por 0,05. 75 por 5 dá 15, então ficou fácil. Deu 15. Claro que como o nosso V está ao quadrado, a nossa velocidade no ponto estrelinha é raiz de 15 metros por segundo. Alguém tem noção de quanto que é raiz de 15? Algo entre 3,5 e 4. Perfeito. 3,87. Ou seja, muito perto dos 4 metros por segundo. E claro que até uma forma, né, da gente, agora que a gente abriu o problema, calculou tudo sobre ele, de ter aquela coerência, né? O cara sai fazendo conta de qualquer jeito. A velocidade está indo de 0 até 4. Quanto deu a velocidade aqui no ponto 5? Deu 18. Está incoerente, tem um erro, né? Quanto deu a velocidade aqui no ponto 5? Deu 15, o cara esquece da raiz. Então, tem essa diferença aí, ok? Tá travado aí para vocês? Marquinhos está perguntando. Não, tá show, tá show. Tá show? Então deve ter sido algum problema lá na net dele lá, ou no Zoom dele, né? Que hoje está diferenciado. Então, lindos, é o que está acontecendo. Esse tipo de problema é muito comum de acontecer, tá? Dados pontos extremos, e olha que interessante, né? Ele te dá a massa, a constante e a amplitude, só. O resto é por sua conta, tá bom? Então você consegue trabalhar com a velocidade em qualquer ponto se você fizer 3 mecanismos. Mecanismo número 1, acha a energia total do sistema. Mecanismo número 2, encontra a potencial naquele ponto, para que assim você tenha a cinética restante. E aí, número 3, com energia cinética, calcule a velocidade. Simples. Sim, ponto a ponto deu para entender? Deu. Foi trabalhoso, mas deu para entender. Perfeito, perfeito. Podemos apagar? Bem trabalhoso, né? Pode. Dá para fazer muita continha aí. Ô, Simon, eu fiz um negócio que eu achei mais fácil do que você fez. Pode falar. Ao invés de calcular quanto que ia dar o resultado da potencial, eu fiz assim, somei cinética e potencial, dá 0,4. Aí eu não preciso de separar direitinho. Depois eu só acho tudo de uma vez. Tá. Substituir os valores aqui, não é isso? É. Sim, claro. Claro. O que a Sofia está dizendo, moçada, é que no lugar desse EP, ela já jogou kx ao quadrado sobre 2, no lugar do EC, ela já jogou mv ao quadrado sobre 2. Pode muito, né? Esse método aqui, Sofia, só de demonstração, tá bom? Não é o jeito melhor de se resolver o exercício, porque como ele está pedindo a velocidade, e a gente já aprendeu isso lá no primeiro ano, é certo e é bom, né? Cada um, óbvio, vai escolher o que for melhor, mas é certo e é bom, eu acho até melhor, fazer as substituições, abrir a expressão inteira. Então, normal, sossegado, até porque a gente pode tentar simplificar nos 3 termos, entre outras coisas. Então, sim, pode abrir ela inteira. Aqui é só a nível de explicação, tá bom? Aí a gente faz esse... Isso,
Isso aí, Sofia. Sofia está dizendo que faz tudo junto, multiplica o que dá por 100 para deixar os resultados mais exatos possível. E matematicamente é muito melhor, né? Eu nunca faço esse tipo de conta aqui também, só para mostrar o passo a passo para vocês. Lindão, daqui a pouco a gente retorna. Falou. Só um minutinho. Até mais, tá? Até mais. Valeu aí. Valeu aí.